Olá, aqui na minha frente tem um Range Rover Evoque. Neste vídeo, vou mostrar como realizar o treinamento de voz. No início, dê uma olhada na tela de exibição. Vamos para Configurações, Sistema e, Voz e Treinamento de Voz. Selecione o treinamento para o usuário 1 ou usuário 2. Bem-vindo ao treinamento de voz para o usuário 1. Ao dedicar alguns minutos para treinar o sistema, o reconhecimento da sua voz pode ser aprimorado. Durante o treinamento, por favor, certifique-se de que as janelas estejam fechadas e o ruído de fundo seja mantido ao mínimo. Ao realizar o treinamento de voz, o veículo deve estar parado, mas com o motor ligado. Se precisar cancelar a qualquer momento, pressione e segure o botão de voz. Em alguns segundos, você verá uma lista de frases no visor de voz e um tom de escuta será reproduzido. Por favor, repita cada frase após o tom, falando no volume que normalmente usaria em seu carro. As frases de treinamento começarão agora. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Telefone, disque correio de voz. Por favor, diga a frase que aparece na tela. 9408. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Navegação define o destino por meio de viagem de ida e volta. Por favor, diga a frase que aparece na tela. 5154. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Cancelar. Por favor, diga a frase que aparece na tela. 2637. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Navegação com repetição de instruções de voz. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Chamadas perdidas. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Repita a instrução. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Disque o número. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Adicionar ponto de referência. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Ajuda de navegação. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Ligar de um número da agenda telefônica. Por favor, diga a frase que aparece na tela. 0928. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Apagar. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Frequência de sintonia do rádio. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Reproduza o disco 3, faixa 4. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Anotação de registro. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Texto de voz para reprodução radiofônica. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Lar. Por favor, diga a frase que aparece na tela. Vá para. Vá para. Este é o fim do treinamento vocal. Como você pode ver, o treinamento vocal leva aproximadamente 3 minutos. Agora, o controle por voz deve funcionar melhor com a sua voz. Se você achou este vídeo útil, curta, comente e inscreva-se no canal.